Queridos irmãos e irmãs em Cristo, nós contemplamos, através da palavra de Deus, dois momentos singulares de acolhimento, ou poderíamos também dizer de hospitalidade. O primeiro contido na primeira leitura, justamente, Abraão, que recebe esses 3 homens que vão até ele, e o faz com imensa generosidade, uma grande bondade no coração. E é justamente sobre a generosidade que pesa o primeiro ponto de meditação da liturgia da palavra. A hospitalidade própria daqueles que creem em Deus. Porque justamente hospedar alguém, ser acolhedor, se quisermos traduzir de outra forma esse termo, ser acolhedor é um sinal de pertença a Deus, que é o primeiro que acolhe a existência. Ele a dá, mas ele a acolhe. Abraão acolhe esses 3 homens com grande generosidade, com grande bondade. Só depois é que ele vai descobrir que na verdade se tratavam do Senhor, ou seja, eram anjos que tinham ido visitar Abraão. E é justamente na grande generosidade que ele tem que então aqueles anjos devolvem na forma da graça. Aqui no final dessa leitura, o primeiro encontro que eles têm, os anjos e Abraão, justamente recordando e afirmando que a promessa estava para se cumprir. A promessa que Deus havia feito para Abraão, de que ele seria pai de uma grande descendência. Dali a algum tempo, Sara seria mãe. Na verdade, um dos anjos justamente vai dizer: daqui a 1 ano voltarei, nessa mesma época, e Sara terá um filho. Portanto, é na generosidade, é na hospitalidade que nós reconhecemos uma das características principais daqueles que seguem e que amam a Deus. Ser generoso, ser hospedeiro, hospedar alguém, acolher alguém com amor, é um dever também nosso de cristãos. Jesus no Evangelho, não nesse Evangelho de hoje, mas no Evangelho nosso Senhor, ele nos afirma: tudo aquilo que vocês fizerem ao menor dos meus irmãos, foi a mim que vocês fizeram. E quando do juízo final, nosso Senhor diz que o rei virá, ele, e separará direita e esquerda, e dirá aos maus: afastai-vos de mim, porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estava peregrino, era peregrino e não me recebestes. Acolher é próprio de um discípulo de Jesus. Portanto, nosso dever. Claro, é importante ter discernimento, é importante ter cautela, prudência. Não é um acolhimento indiscriminado que o Senhor nos pede. É um acolhimento segundo Deus, segundo o Evangelho. Acolher o outro, muito mais do que dar alguma coisa, é importar-se com o outro. Mesmo que talvez eu não possa fazer tudo que o outro precisa, ou tudo que ele diz precisar, mas é tudo aquilo que eu posso, eu devo. Uma pessoa, imaginemos uma mulher que, mãe solteira, mãe de 2 crianças pequenas, está em casa e de noite bate um homem pedindo asilo. Você pode me deixar ficar aí, passar essa noite? Está tão frio. Você deixa eu passar essa noite aí com você? Isso pode ser bom? Pode. Mas a chance disso ser ruim é muito grande, infelizmente. Pela prudência, esta mulher deveria dizer não. Eu posso te oferecer um prato de comida, eu posso te oferecer uma roupa, eu posso te oferecer um agasalho, mas te receber na minha casa, eu, mulher, sozinho com as crianças, eu não posso. Onde está o erro? Quando eu, partindo daquilo que seria o ato de prudência, eu anexo um ato de egoísmo, que é a mera rejeição do outro.
Não, eu não posso te receber aqui, claro, não sou doida. Então você suma da minha frente, vai caçar outro canto para você. Eu não quero saber, eu não vou ajudar ninguém. Aí é outro ponto. Portanto, não é o acolhimento indiscriminado que nos pede o Senhor, mas é o acolhimento da caridade. Caridade sincera, verdadeira, generosa. Como já dissemos outras vezes, generosidade não significa dar tudo. Generosidade significa dar tudo o que se pode dar. Tudo que é possível, eu dou. E isso é ser generoso. O segundo ensinamento que o Evangelho nos traz particularmente é justamente nesse encontro de Jesus em Betânia com Marta e Maria. Marta muito ocupada em fazer todas as coisas e Maria, enquanto Jesus ensina, enquanto ele fala, lá sentada escutando. A demanda de Marta é bastante justa. Senhor, o Senhor não se incomoda que eu esteja aqui parecendo uma barata tonta, rodando essa casa toda, fazendo tudo porque o Senhor veio nos visitar. E quando vai Jesus, não vai Jesus somente, vai Jesus e a trupe, porque ainda vai 12 discípulos, ainda vai mais uns 3 agregados, aí vem mais gente de fora que quer visitar, e vem o rabino não sei o quê, e vem o outro também para conversar com ele. E Marta cuidando de tudo, sozinha. O Senhor não se importa com essa injustiça? Eu aqui me gastando toda para fazer as coisas e a Maria aí sentada escutando? Manda ela vir me ajudar. Perceba, ela nem sequer submeteu a Jesus para que ele fizesse o julgamento. Ela já formulou a sentença. O certo, o correto, o justo é que ela seja mandada vir me ajudar. Jesus em nenhum momento vai dizer que Marta está errada. Afinal de contas, ela está fazendo o que precisava ser feito. Mas qual o problema no comportamento de Marta? Nosso Senhor a corrige de um detalhe. Você está muito agitada, com muitas coisas. Mas você trata todas essas tantas coisas como se elas fossem todas essenciais, como se elas fossem necessárias. Elas não são necessárias, elas são importantes, mas elas não são necessárias. Necessário, aquilo que não se pode deixar de ter, é uma coisa só. E Maria escolheu a melhor parte. Ela quis estar na parte melhor, naquilo que é necessário, e eu não vou tirar isso dela. Nosso Senhor, ele não diz que Marta está errada e Maria está certa. E nem o contrário. As duas estão fazendo coisas importantes. As duas estão certas naquilo que estão operando, naquilo que estão realizando. Mas existe um detalhe. Aquilo que Maria escolheu é a parte melhor. E aí vamos aplicar, vamos entender. Marta é o operar. Marta é o agir. Marta traz, portanto, uma característica, uma parte da própria essência do ser igreja. A igreja é sempre, ao mesmo tempo, Marta e também Maria. Tem aquilo que é de Marta e tem aquilo que é de Maria. Marta constrói, edifica, ergue, eleva, transforma, resgata, faz acontecer. De fato, a igreja é assim. A igreja do Senhor Jesus, onde ela estiver, ela sempre vai ser fermento na massa. Sempre vai gerar transformação. Vai gerar transformação de tudo que estiver ao redor. A igreja onde ela está, quando começa a se juntar alguns discípulos de Jesus, já começa a transformação. E eles já começam a cuidar dos que mais precisam, já começam a defender os mais fracos, já começam a proteger aqueles que precisam de proteção, já começa a trazer para mais perto as crianças e os jovens, já começa a ir ao encontro dos idosos e dos enfermos, começa a construir, edificar,
edifica-se uma igreja para que lá se reúna a comunidade para rezar, edifica-se um hospital para cuidar dos doentes, edifica-se uma creche para cuidar das crianças e assim por diante. Onde a igreja está, ela é Marta, ela faz acontecer, ela levanta, ela constrói. Isso é a igreja desde sempre. A nossa civilização ocidental é totalmente devedora da Igreja Católica. Totalmente devedora da Igreja Católica. Quando o Império Romano do Ocidente caiu e não sobrou mais nada, quem sustentou a civilidade foi a Igreja Católica, principalmente através dos monges, que tinham suas bibliotecas, todas copiadas à mão. E os monges, onde quer que eles iam, ensinavam depois as pessoas. Ensinavam os agricultores a cultivar a terra de novo. Ensinavam a cultivar onde não se podia cultivar, nos pântanos. Porque as terras férteis tinham sido todas queimadas pelos vândalos, pelos estrangeiros. Os monges ajudavam os camponeses a criar gado, a cuidar da saúde, a ter o mínimo de higiene para não morrer de doenças. E depois, quando a estrutura começou a se fazer necessária, começaram a surgir os leprosários para cuidar dos leprosos, os hospitais, as creches, os orfanatos. Quantos orfanatos a igreja sempre teve? Edificar aquilo que precisava ser edificado para ajudar as pessoas. A igreja sempre fez isso. O próprio sistema universitário foi inventado pela Igreja Católica. A universidade nasce da igreja, das escolas catedrais, que eram escolas que ensinavam as pessoas ligadas à catedral da cidade. Aquilo que, tantas outras coisas, a ciência, tantos cientistas, vamos dizer assim, pessoas fãs da ciência, levantam a bandeira do Big Bang e falam, está vendo, isso aqui é ciência, vocês não sabem de nada. Aqui o Big Bang, isso aqui é uma teoria que faz sentido. Exato. Big Bang formulado por um padre. Uma teoria formulada por um padre. A própria cultura, a música, salvaguardada pela igreja durante tantos séculos. Mais uma vez a mesma coisa. Talvez não tenham ouvido falar de Vivaldi, Antonio Vivaldi, violinista italiano, mas com certeza conhecem as músicas dele, principalmente as 4 estações de Vivaldi. Só jogar na internet você vai, essa aí eu conheço. Vivaldi, o maior violinista da história. Padre e violinista. Compositor. Olhando para a Lua é toda a ciência. Os estudiosos das estrelas, dos astros, da astronomia, eles vão descobrindo as coisas e vão dando nomes. Na maioria das vezes dão o próprio nome. Todas as crateras da Lua têm algum nome, tem o nome de alguém que a descobriu, que mapeou, que identificou. A maioria das crateras da Lua tem nome de padres, jesuítas, estudiosos de astronomia. Aquilo que a igreja deu, construindo, edificando a civilização. A igreja sempre foi Marta. Está na essência da igreja. Construir, edificar. Mas a igreja também é Maria. A igreja também fica aos pés de Jesus para só ficar com Ele. Ao mesmo tempo que tem tudo isso, tem um Carmelo de Cotia, onde estão as monjas carmelitas, estão lá trancadas para se dedicar apenas para Deus. Trabalham muito no seu dia a dia para se sustentar, mas o mais importante, estão lá para rezar. Por quem? Por nós. Dia e noite, vigílias e mais vigílias, oração. Horas e horas durante o dia, rezando. Aquilo que para o mundo é algo completamente inútil e para nós é o essencial. Lá estão elas, assim como tantos outros pelo mundo afora. A igreja é Marta, mas a igreja também é Maria. Colocar-se aos pés de Jesus para só ficar com Ele, nada mais. Só que o detalhe é que o Senhor nos explica algo muito importante. A parte de Maria é a mais importante.
A parte de Maria é a melhor. E isto vale também para a nossa vida em Deus. Nós também, assim como a igreja, nós também temos o nosso ser Marta, fazer, construir, edificar, cada um com a sua família, com a sua casa, com o seu lar, seu trabalho, sua profissão, seu apostolado na igreja, sua função na sociedade, cada um com a sua parte, edificando, construindo e fazendo acontecer. Mas também cada um com a sua parte de Maria. Apesar de tudo isso, colocar-se junto do Senhor. Fazer companhia para Jesus. Amar a Deus de coração. Amá-lo acima de tudo e com a alma inflamada de amor. Essa parte também é nossa. Essa parte também devemos ser. E mais ainda, é a mais importante. Porque nós podemos fazer coisas fantásticas, mas elas podem ser vazias se não houver em nós o amor de Deus. E aí nós entendemos com muita clareza o que São Paulo nos afirma no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios. Eu posso fazer de tudo, mas se eu não tiver amor, não sou nada. Mesmo que eu dê o meu corpo para ser queimado nas chamas, para testemunhar o Evangelho, se não é por amor, de nada serve. Mesmo que eu evangelizasse o mundo inteiro, se não é por amor, de nada serve. Mesmo que eu fizesse, não importa. Se não é com amor, não vai servir. E por isso que nosso ritmo, principalmente o ritmo moderno, é um ritmo muito frenético de atividades, da hora que se acorda até a hora que se vai dormir. O tempo todo, o tempo ocupado, sempre com alguma coisa, sempre com alguma atividade. E esse ritmo acelerado, frenético, que nós tantas vezes assumimos para nós, se não tomarmos cuidado, ele nos roubará Deus. Porque justamente esse ritmo tem muita facilidade de nos tornar homens e mulheres completamente viciados na atividade, na agitação. Esquecendo que também precisamos simplesmente sentar para não fazer nada, só estar com Ele. E se quisermos resumir tudo isso, nós também temos o nosso dever, um chamado profundo, a uma vida de oração. A oração é aquilo que melhor se identifica com o nosso ser Maria, que nós devemos ser junto de Deus, na nossa vida interior. Rezar. Rezar. Como discípulos de Jesus, como homens e mulheres cristãos, rezar. Todos os dias. Rezar todos os dias. E mais uma vez, como sempre falo, volto a repetir. Aqui não estou falando do Pai Nosso e da Ave Maria na hora de levantar e na hora de dormir, não. Essas orações, elas funcionam como que bastiões para o dia. Seguram de um lado e do outro. É a oração da manhã que eu levanto e lembro de Deus, que eu sei que a vida que eu tenho é dom seu. Então eu agradeço a Deus por mais um dia que o Senhor me dá. E à noite agradeço pelo dia que Ele deu, por tudo que houve. Peço perdão pelos meus erros e peço que Ele guarde a minha noite. Isso é o que acontece naquele Pai Nosso e Ave Maria antes de dormir. Amém? Muito bem. Mas sejamos sinceros, dificilmente vamos ter intimidade com Jesus apenas com esse Pai Nosso e essa Ave Maria. O Pai Nosso e Ave Maria na hora de levantar, a oração na hora de levantar já é aquela oração sofrida, que é aquele esforço para poder sair da cama, aquele esforço para poder levantar, fazer as coisas, a cama chamando de volta e você pensando, eu tenho que ir. Daí você levanta, faz a oração, mas assim ainda meio, um ou outro ainda está fazendo o download da alma que precisa voltar, a mente ainda está vagando e reza, mas reza. Amém. E à noite quando vai dormir, faz aquela oração também, Pai Nosso, Ave Maria antes de dormir, aquela oração profunda, praticamente em árabe, que sai de uma linguagem, uma língua misteriosa que só o Senhor entende,
mas graças a Deus Ele nos entende, né? E só. Tem valor? Tem. Muito valor essa oração. Ser fiel a essa oração tem grande valor. Mas ela resolve? Não. Porque eu não criarei intimidade com o Senhor se eu não tiver o meu momento do dia para rezar. E eu preciso tirar o momento do dia para rezar. Seria absurdo da minha parte dizer que todo mundo aqui precisa rezar igual a monja carmelita, que tem que rezar 6 horas por dia. Seria absurdo. Da mesma forma como seria absurdo a monja carmelita rezar 10 minutos e só o dia inteiro. Os dois cenários são absurdos. No entanto, mais absurdo ainda seria que ambos simplesmente não rezassem. Porque a ausência da oração diz a minha falta de comunhão com Deus. Se eu não vou a Ele para falar, se eu não vou a Ele para estar com Ele, então eu vou a Ele quando? Então é importante que nós sempre estejamos dispostos e prontos para o nosso momento de oração. Quando será esse momento de oração? Você que vai saber. Mas que precisa ter, precisa. Às vezes justamente não vai dar para você rezar meia hora no seu dia. Às vezes vai, ótimo, reze. Mas se não for possível, 10 minutos de oração. 10 minutos para rezar um salmo, para ler o Evangelho do dia e meditar um pouco, para falar com Deus, para rezar um terço, o terço gasta um pouco mais do que isso, mas até um terço da misericórdia. Mas 10 minutos que tira, fica sozinho no quarto, sozinho no cômodo, vem para a igreja e reza. É necessário ter esse tempo. Porque, também sejamos sinceros, se eu, cristão católico, eu não consigo achar no meu dia inteiro 10 minutos para rezar, ou é porque minha vida está insalubre, ou seja, vai morrer, não tem condição, isso não é vida, ou eu não estou dando importância para a oração. Eu preciso ter um momento para eu rezar. Quando uma coisa é importante, eu me organizo para que aquilo aconteça. Se eu ficar esperando o tempo aparecer para eu rezar, ele nunca virá. Eu preciso no máximo me organizar para dar certo. Mas ao mesmo tempo também colher as ocasiões propícias. Então, por exemplo, uma mãe de família que tem 2 meninos pequenos. 2 meninos pequenos, aquela coisa toda, e menino para todo lado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer o dia inteiro. E aí, de repente, esse aqui dormiu. E esse aqui vai levantar daqui a pouco. Já estou vendo. Tem 10 minutos entre isso aqui acontecer. Aí é a hora que a pessoa precisa lembrar de Deus. Pensar, esses 10 minutos eu não vou responder mensagem, eu não vou limpar nada na cozinha, eu não vou gastar assistindo um videozinho no Instagram. Eu vou para o meu quarto e vou rezar. Esses meus 10 minutos eu vou lá para o quarto e vou rezar. E por que eu faço isso? Porque é importante. É muito importante. É a melhor parte, esse momento que eu tenho com Deus. Portanto, não deixemos a nossa oração, não deixemos nunca passar um dia sem rezar. O imperador Marco Aurélio, o imperador romano, filósofo, né? Ele tinha um hábito, na verdade era mais do que um hábito, era um compromisso que ele havia feito consigo mesmo. Ele criou até uma máxima que ele dizia: nenhum dia sem uma linha. E ele dizia isso porque justamente era a máxima que ele tinha para si. Ele não deixava passar nenhum dia sequer sem que ele não escrevesse algum pensamento. Porque para ele escrever pelo menos um pensamento no dia
era fundamental para que ele nunca parasse de pensar, de refletir, de analisar as coisas. Por isso é chamado imperador filósofo. Mas isso para dizer que um pagão pode se organizar, um pagão pode priorizar uma atitude. Por que eu, cristão, não posso fazer o mesmo com a oração? Então, não deixar de rezar, não deixar de rezar. E depois, também é meu dever recordar isso. Isso que eu estou dizendo não é uma opinião. Eu não estou dando uma opinião entre tantas, e aí se você quiser você faz. Não. Cristão católico, você tem que rezar todo dia. Não é uma opção. Você tem que rezar todo dia. Como você vai fazer isso, eu não sei. Se você precisar de ajuda, fala comigo. Agora, que tem que rezar todo dia, tem. Porque senão, com o tempo, você vai parar de ser católico. Vai parar de ser cristão. Se não rezar, a gente esquece quem é Deus. E não se iluda de achar que você está fazendo as coisas da igreja sem oração, você vai continuar sendo de Deus até o fim da sua vida. Isso não vai acontecer. O que vai acontecer é justamente aquele veneno silencioso que o mundo vai colocar no coração. Porque se a gente deixa de rezar, a gente esquece de pensar em Deus. E aí vai chegando uma hora que a gente vai começar a se perguntar, mas eu estou fazendo isso tudo, é para quê mesmo? Eu estou me desgastando todo dia, eu venho aqui todo dia, eu faço esse negócio todo dia. Eu fico sem, eu deixo de estar lá com a minha família foi e tal, não sei o quê, vamos assistir um filme. Não, eu tenho que ir para a missa, que eu tenho que cantar, eu tenho que arrumar a igreja, eu tenho que servir, eu vou. E aí chega uma hora que eu começo a pensar, é por causa de quê mesmo? E se eu não tiver consciência de que é por causa dele, uma hora eu começo a falar, quer saber? Eu não vou não. E eu vou deixando de amar e depois eu vou deixando de fazer. E eu que deixei de ser Maria, também deixo de ser Marta e me torno nada. Porque Deus já não é mais nada para mim também. E nenhum de nós, eu incluído, está imune a isso. Se não rezarmos, se eu não rezar, se eu parar de rezar, eu vou ser a pior tristeza que essa paróquia já viu. São João Maria Vianney que dizia isso dos padres. Ele dizia, um padre santo para a paróquia, ele é uma bênção. Um padre que reza para uma paróquia é uma bênção. Ele dizia também, um padre que não reza é um demônio. Não nos enganemos. Não podemos ficar sem rezar. Se ficarmos sem rezar, ficaremos sem Deus. E nós sem Deus, não vai sair nada que presta. Peçamos ao Senhor, então, que nos estimule a essa fidelidade e a esse amor ardente de, amando sempre a Ele, crescer na nossa intimidade com Ele. Amém.